Queremos cumprimentar todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria que nós damos continuidade, em sequência, às nossas aulas da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando a partir desta lição, na continuação, lição 7, Estevão, um Marte avivado. A nossa leitura bíblica em classe está em Atos dos Apóstolos, capítulo 6 e capítulo 7. Estudaremos hoje os tópicos a seguinte, mencionados a respeito sobre o testemunho de Estevão. Falando também sobre a preciosa morte de Estevão e finalizando o avivamento no sofrimento do povo de Deus. Aí temos a morte dos apóstolos e assim nós vamos exatamente estudar essa preciosa aula. Queridos irmãos, na introdução diz o seguinte: o assunto desta lição é o martírio de Estevão. Aí fala que um dos 7 diáconos, que está estabelecido no começo da era apostólica, porque os 12 não tinham condições de atuarem nas mesas e também no púlpito. Era necessário a distribuição por igualdade, como o número dos discípulos aumentaram de tal forma, e que também os obreiros deveriam aumentar. Isto era razoável que isto acontecesse, para que aqueles que fossem do púlpito, aqueles que fossem da oração, da palavra, que trouxessem uma mensagem de doutrina, uma mensagem que estabelecesse a doutrina, estivesse com tempo suficiente para nos trazer. É notório que atualmente, hoje em dia, muitos líderes estão focados apenas em construir, edificar templos, mas esquece da principal parte da vida espiritual de todos, inclusive dele mesmo. A nossa revista, ela fala sobre o corpo ministerial. E esse corpo ministerial está em Efésios capítulo 4, versículo 11. O Senhor Jesus, subindo ao alto, ele deu dons aos homens. Esse corpo ministerial é chamado de um corpo de presbitério, onde Deus colocou nesse corpo, primeiramente, apóstolos, segundo lugar, profeta, terceiro, evangelista, quarto, pastores e, por último, mestre. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e a edificação do corpo de Cristo, bem ajustado como um templo espiritual. A igreja antiga, ela começou com o presbitério e o diaconato. Esse presbitério são 5 ministérios, de Efésios 4 e 11. E agora nós temos a escolha, depois que Jesus escolheu os 12, agora os 12, juntamente com a multidão, escolherá 7 varões, de acordo com a Assembleia, já que se trata agora de uma eclésia. Então a Assembleia é ela que terá a voz, junto com os 12, para a escolha dos diáconos. É importante as características que é mencionada: homens de boa reputação, de sabedoria e cheio do Espírito Santo. São 3 características logo de início para a chamada dos homens ao diaconato. É bem verdade que quando é escolhido ou eleito os diáconos, que nós estudaremos sobre a pessoa de Estevão, esse diácono, ele ultrapassou os limites daquilo que estava predeterminado para a eleição de um diácono. Além das 3 características mencionadas no texto, que todos deveriam escolher essas pessoas cheias do Espírito Santo,
cheio de sabedoria e de boa reputação, Estevão, ele tinha ainda no texto, ele era homem cheio de fé. Ele era homem cheio de poder. Que esse poder levava a prodígios e maravilhas. Porque quando a gente fala cheio de poder, não é o homem, mas o Deus que é poderoso na vida do homem chamado Estevão. E aqui nós observamos que é importante isto, meus irmãos. Quando é eleito os diáconos pelas prerrogativas que são chamados para compor exatamente o corpo do diaconato, boa reputação, homens cheios de sabedoria e pessoas cheias do Espírito Santo, então, é bem verdade que, além dessas características, Estevão tinha algo a mais. Isto mostra que ele estava acima da média. Ele estava acima daquilo que era proposto no contrato. Então, o que nós observamos nesta introdução é que ele era um homem cheio de fé e de poder. Fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, devido à sua atuação como autêntico evangelista. Veja o que ele era. Ele era um autêntico evangelista. Dá para ser diácono? Ele dá, sim senhor. Eu conheço um amigo meu que foi chamado para o diaconato. Só que ele veio de um outro ministério sendo evangelista. Mas a igreja local queria reconhecê-lo apenas o seu diaconato. E ele me perguntou, o que é que eu faço? E eu lhe respondi, aceite. Aceite o diaconato, porque a unção de evangelista jamais sairá da sua vida. Foi colocado Estevão como diácono, sendo ele um grande evangelista, cheio de poder, cheio do Espírito Santo, de reputação, de fé, de milagres e de sinais. Aleluia, glória a Deus. Então veja que era um autêntico evangelista. Dá para ser diácono? Dá. Mas você, Felipe, é apóstolo. Dá para ser diácono também? Dá também. Glória a Deus. Meus irmãos, não é o título que o levará aos céus. Amém? Não é. Nós temos as funções ministeriais. E ele não nos deu o título, deu funções. São os homens que gostam de colocar, antes do seu próprio nome, o título. Pastor fulano de tal, diácono fulano de tal, presbítero fulano de tal. Mas ele é apenas o quê? Um mordomo fiel da casa de Deus. Ele apenas tem uma funcionalidade no meio de todos. Ele é apenas um ponto no meio dos outros pontos. Amém? Então veja que ele era um autêntico evangelista na unção do Espírito Santo. E ele, veja, diante desta parte maravilhosa do Espírito Santo, que ele foi escolhido como diácono. Então os diáconos, diante da era neotestamentária do Novo Testamento, nós reconhecemos que eles foram exatamente os que trouxeram uma grande história para a igreja. Depois dos 12, irmão, veja a história. É os diáconos que vão exatamente evangelizar. Felipe foi para Samaria. Onde estão os 12? Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Onde estão os 12? Os 12 não saíram de Jerusalém. Os diáconos saíram. Uns, exatamente, lá onde estava a samaritana, ela que começou, desde o capítulo 4 do Evangelho de João, a evangelizar os seus, mas como não tem ministério de pastora, tinha que enviar um pastor para lá. Então,
deixa Filipe como diácono lá. Embora seja um grande evangelista como Estevão, ele também tem a função de pastorear. Glória a Deus. Amém? Muitos não querem exatamente ser chamado de diácono. Muitos não querem, mas é a principal glória de um ministério, o diaconato. Porque faz parte da função do serviço da obra de Deus. É a base da escada para chegar a um nível superior no ministério. Porque nós temos os diáconos e nós temos os presbíteros. Esses presbíteros são os 5 ministérios. E aqui nós vemos que esta base de escada, nós vemos o início nela pelo diaconato, que traz um ministério que dá glória a Deus. O diaconato é o serviço prestado a Deus. É a adoração em prática. Porque Jesus havia dito como se adora a Deus. Só o Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. O serviço é uma forma de adoração a Deus. É até mesmo uma definição de adoração. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 2. Os apóstolos tomaram posição séria. Porque nós temos o púlpito e temos a mesa. Precisa-se exatamente da ação social para atender os mais necessitados, as pessoas que estão, mesmo que não seja judeu, mas que necessita da cooperação pastoral, ministerial. Então ele não pode jamais, os líderes da igreja, abandonarem o púlpito onde se traz a mensagem da palavra de Deus. É por isso que os diáconos foram colocados para servir à mesa. Nas Assembleias de Deus, os diáconos, eles fazem esse trabalho social, além de também servir na ceia do Senhor. Então, toda a congregação, toda a Assembleia, deve concordar para que haja diáconos, para que haja uma expansão ministerial. Esses diáconos, eles estão dentro do contexto quando Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. Eles são cordeiros. Sim, que exatamente gera novas ovelhas. Porque ele vai também apacentar ovelhas. Então, 7 homens de boa reputação. Veja, a reputação de forma em que o obreiro tem uma vida moral ilibada, honesto, que seja cheio do Espírito de Deus e de sabedoria. Então não pode, na verdade, faltar algum desses elementos, porque vai exatamente diluir o outro ingrediente. Se ele tem boa reputação, deve ter sabedoria. Se ele tem fé, deve ser cheio do Espírito Santo. Então, nós não podemos dissociar as virtudes que são dadas como dons à igreja. Pedro, falando sobre as virtudes, ele disse: associai, casai, faça o casamento das vossas virtudes. Fé, case com poder. Poder, case com conhecimento. Conhecimento, case com domínio próprio. E isto vai exatamente equipando o obreiro para toda boa obra. Glória a Deus. Então veja que o início do ministério de um obreiro, oração e palavra. Foi isso que os apóstolos disseram. Nós não podemos abandonar a oração e o ministério da palavra, que é exatamente aonde ele vai ministrar na mesa de Deus, que é o púlpito da nossa igreja. Nunca deve separar a palavra da oração. Nós não podemos tirar a arca
que está no tabernáculo, em Silo, e levar para Ebenezer, onde haverá uma guerra contra os filisteus. A arca representa a palavra. Ela não pode estar dissociada da nossa oração, que está no santo lugar do tabernáculo. Glória a Deus. E com isso, Deus, ao escolher os 12 apóstolos, onde a nossa lição vai tratar aqui apenas de Estevão, veja aí o nosso tópico de número 1. Estevão, usado por Deus. O nome de Estevão aparece pela primeira vez na escolha dos diáconos. O nome de Estevão significa uma coroa. É bem verdade que no meio dos diáconos tem que ver uma coroação. E esta coroação vem do nome de Estevão. Significa uma coroa. Este nome aparece pela primeira vez em Atos 6, verso 3 e 5. Ele é um evangelista. Veja, homem cheio de fé do Espírito Santo. Veja também outras características. Fazia prodígios e grandes sinais, de reputação. Tudo isso causou invejas aos inimigos de Deus. Porque Estevão estava cheio de Deus. E os homens estavam sendo inimigos de Deus. Como também Saulo, ao perseguir a igreja, era inimigo de Deus. Perseguia Cristo. E aqui nós temos, veja, os inimigos se levantando da própria congregação. Veja, meus irmãos, os inimigos de Deus que vão se levantar contra você, contra a sua mensagem, contra a sua reputação, a sua fé, a sua palavra que Deus lhe deu. Eles não estão entre o povo, eles estão entre os líderes da congregação. Eles estão sentados próximo de nós. Eles são até mesmo bigodudos. Eles estão ali para dizer que aquela mensagem tem algum erro. Eles não avaliam a mensagem. Eles procuram o erro na mensagem. Esses grupos, eles se levantam. E na Bíblia nós vamos tratar de 5 grupos de inimigos de Estevão, que é um quinteto. Grupos de todos os lados se levantando na própria sinagoga. E esses eram chamados de libertinos, outros de sirineus, outros de alexandrinos, outros da Cilícia e outros da Ásia. E disputavam contra Estevão. Então veja, toda essa disputa era exatamente porque Estevão ultrapassava os limites da sabedoria humana. Porque o Espírito do Senhor que estava em Cristo, Espírito de sabedoria, de conhecimento, de conselho, estava também em Estevão. O que aconteceu com Cristo estava acontecendo com Estevão. O que Estevão vai falar na hora da morte, também Cristo passou na cruz. Então o resultado da obra de Cristo na vida de Estevão, ficará o Senhor satisfeito pela obra das suas mãos. Este é o resultado do trabalho de Jesus na cruz do Calvário. Então, além de boa reputação e ser cheio do Espírito Santo, além de ter sabedoria, ser cheio de fé, de prodígio, de poder e de sinal, ele era cheio de conhecimento. É aqui onde vai começar a maior mensagem do Novo Testamento. A maior mensagem do Novo Testamento não foi pregada por Pedro, nem por Paulo, nem por Salomão. Depois de Jesus, a maior mensagem foi pregada pelo diácono Estevão. Isto começa lá desde o capítulo 6 e vai para o capítulo 7, a história de Estevão. E ele vai pregar desde Gênesis, aonde a saída de Abraão, ele vai mencionar ainda como criança na Mesopotâmia. Ele não menciona como está em Gênesis capítulo 12.
Porque lá em Gênesis, capítulo 12, a saída do chamado, está descrito que Deus havia o chamado de Padã Arã, e não antes. Mas Estevão mostra que essa chamada de Deus foi ainda lá, junto com seus pais, em Mesopotâmia, na Mesopotâmia. Então veja que conhecimento, que ele começou a pregar de lá, e foi anunciando os pecados dos pais, mediante a lei de Deus, pelo seu servo Moisés, aonde os anjos trouxeram, e foi anunciando os pecados contra Deus, contra o Espírito Santo, contra a palavra, de tal forma que ele esgotou o texto. Ele falou o texto, ele explicou o texto. Isso causou inveja, conforme diz a nossa lição. A nossa lição diz que esses grupos, veja aí 5 grupos: libertinos, sirineus, alexandrinos, Cilícia e da Ásia, disputavam com Estevão. Mas só que essa disputa, eles não conseguiam ganhar, porque eles não resistiam o tamanho da sabedoria e do poder de conhecimento do Espírito Santo no homem, chamado Estevão. De tal forma que eles procuraram exatamente condená-lo através de calúnia, de mentira e de suborno, a ponto de levar até o Sinédrio para ser julgado diante exatamente do conselho, aonde o próprio Deus revelará na face do seu servo Estevão que ele está presente no conselho. Enquanto os homens podem ser agraciados pelo rosto de um anjo, olhando para Estevão, somente Estevão pode receber a revelação de Deus e sua glória e do seu filho assentado e agora em pé à direita de Deus. Esta é a revelação que só Estevão pode ver. Amém? Então veja, meus irmãos, nossa continuação a partir de agora. Veja agora, na continuação, uma covarde oposição. Os inimigos da igreja usaram meios escusos, desonestos e malignos contra a fé. Esse debate com Estevão, como eles, não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Não era uma sabedoria humana, porque essa sabedoria estava ligada ao espírito com que falava. Porque dentro da concepção humana, todos são iguais. Mas quando nós falamos sobre a sabedoria divina, nós estamos falando da unção. Que somente uns são e outros não são. O que nós estamos mostrando é exatamente que esses quinteto, grupo de oposição covarde, não podiam resistir à sabedoria e o espírito com que falava. Usaram de suborno para aliciar homens ímpios, a fim de acusá-lo com mentiras. Esses adversários levaram falsas testemunhas que o acusaram de blasfemar contra Deus e contra Moisés. Esses inimigos também usaram de violência contra Estevão, estimulando a liderança política e religiosa a levarem ao Sinédrio. Esse Sinédrio, irmão, é a máxima do judaísmo, que é chamado esses membros do conselho, que vão estar ali diante de Estevão, na verdade um anjo, um mensageiro, cheio de Deus, cheio de fé, de sabedoria, cheio do Espírito Santo. Eles não por si próprios podem condená-lo, a não ser por acusações. E veja que algo surpreendeu os acusadores ímpios. Então todos que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele,
viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Esse Estevão estava como o rosto de um anjo. Depois de Estevão vem Filipe. Filipe, ele vem trazendo uma mensagem, mas um anjo lhe aparece. Queridos meus irmãos, há pessoas que não creem mais nas manifestações angelicais, mas elas estão no nascimento de Jesus. Agora, no livro de Atos, depois de Estevão, já o anjo aparece a Filipe. Além de também ser cheio de fé e ter mensagem de Deus. Viu? O que nós estamos mostrando é que Estevão, veja aí, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 2, entendia dos mistérios, ainda que eu conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, entendia de conhecer o conteúdo da fé como crença, já que ele estava defendendo e os outros lá pensando que Deus estava no templo. E no discurso de Estevão, ele diz que Deus nem quarto tem para morar, para o seu aposento, para o seu descanso. E a terra, e os homens na terra, enfim, é apenas um tapete. E os céus não lhe cabem. Então, veja, tamanho é a mensagem que veio através de Deus a este homem. Amém? Muitos, na atualidade, sem ter reputação boa, sem ter fé, sem ter caráter, sem ter conhecimento, são chamados ao ministério, irmão. Às vezes, sem até mesmo falar direito a linguagem da fé. Tem muitos que são chamados, não conhecem o ABC, não conhece nem onde está escrito o livro de Gênesis, não sabe. Então, muitos estão sendo chamados para falar no púlpito, sem ter a verdadeira fé como crença. Como é que esses obreiros vão defender? Então, esse Estevão aqui, ele era um homem preparado. Ele tinha conhecimento da história, ele tinha conhecimento bíblico, ele tinha conhecimento além dos outros por causa da capacitação divina. Então, aprendemos nós a falar palavras corretas, bíblicas, o básico, aprendemos nós a falar. Amém? Que a nossa pregação tenha sal, que a nossa pregação tenha poder. Então veja que o pregador, ele não pode ministrar dor. Quando Deus chamou Pedro, ele era um pecador. Não está escrito quando Jesus fez a grande manifestação do milagre da pescaria maravilhosa, da maravilhosa pescaria? Pedro disse: afasta-te de mim que eu sou um pecador. Mas Jesus não pode afastar do pecador que se arrepende. Se Pedro estava reconhecendo a grandeza do milagre, como é que ele diz: afasta-te de mim? Ainda era um homem antes do Pentecoste, que não conhecia que Deus, ele se aproxima de um pecador que se arrepende. Aí Deus diz: rapaz, Jesus colocou um S, enxertou quando ele confessa que é pecador. E ele disse: eu vou colocar um S porque eu vou fazer de você um pescador de almas. Louvado seja Deus. Assim como ele fez com Abraão, colocou um A, Abraão. Outros ele tira, como Sarai tirou o I. E assim vai, colocando, trocando. É ele quem coloca o nome de Pedro. E assim vai. O que vai causar dano a Estevão não é o povo, mas sim os 5 grupos
que estão na congregação. E levaram alguns que eram da sinagoga, que eram da congregação. Irmão, nós temos que saber que os nossos inimigos da congregação estão sentados do nosso lado. Muitas das vezes eles estão com um bilhetinho, passando de um por outro, só para desfazer a sua mensagem. São muitos, não são poucos. É aqui que está escrito: alguns da sinagoga são inimigos do púlpito. Os libertinos, sirineus, os alexandrinos da Cilícia e da Ásia disputavam com Estevão. Nunca vai gostar da mensagem. A mensagem que prega libertação dos demônios, que prega cura, que prega Jesus, que prega salvação, que prega libertação da vida imoral. Eles não vão gostar de Estevão, que prega a verdade. Se tiver conteúdo na mensagem que faça o povo voltar-se a Deus, ter pureza, ter santidade, ter uma profunda revelação do texto, como Jesus, ele falou para Pedro sobre esta revelação, sobre esta pedra, eu edifico a minha igreja. Então veja que os maiores problemas começaram com o primeiro grupo chamado de libertinos. Quem são esses libertinos? A palavra libertinos já cria uma sensação ruim de libertinagem. Pessoas que querem fazer o que querem, que gostam da carne, gostam do mundo, gostam do diabo. São pessoas que convertem a verdade em erro, o erro em verdade. Eles gostam da lama, das coisas deste mundo, da carne. Eles são libertinos. Eles não gostam de Deus. Eles gostam de levar o crente ao processo, diante do juiz. Eles são os libertinos. Esse grupo, ele nunca permanecerá na igreja. É um grupo que tem dias contados. É um grupo que não dura muito. Nunca permanecerá na congregação dos justos. Estes são os primeiros grupos dos inimigos de Deus. O grupo dos libertinos. Vamos continuar. Então, meus irmãos, esse aqui é o nosso zap, 85, certo? DDD 991 28 12 60. Ok? 85991 28 12 60. Esse é o nosso zap. Aqui você entra em contato, pede a nossa continuação de aula. Nós vamos continuar falando dos outros 4 grupos. E vamos falar também dos outros tópicos da lição. Dando continuidade aqui no nosso zap. Entra, pede o link e vai assistir aí no seu celular. Somente através do link que eu vou te enviar pelo nosso WhatsApp. Ok? Também é o nosso Pix. Ajuda com qualquer valor. Nós enviaremos todas as aulas desse trimestre para você. Tá bom? Não esqueça de apertar no like, no joinha. E também você deve se inscrever no canal. Sabe por quê? Porque quando eu colocar no YouTube novas aulas que nós vamos gravar a partir de agora também, a 8, a 9, a 10, até a última desse trimestre, você será notificado. Então, é muito bom se inscrever no canal. Vai também ajudar o canal a crescer. Você também faz um comentário dando glória a Deus, porque este é o canal que leva a semente a todos que estão nos assistindo. Deus te abençoe e Deus te guarde. E vamos dar sequência em continuidade. Gostou desta aula? Não esqueça de apertar no like, ok? E não esqueça de continuar assistindo o comentário dos outros grupos que vai contra Estevão. É verdadeiramente um debate. E nós temos que saber que esse grupo também está bem pertinho de nós, no nosso meio, congregacionalmente falando. Porque eles eram da sinagoga. E essa sinagoga representa a nossa congregação. Deus te abençoe e Deus te guarde. Estamos aguardando você para assistir, para juntos, exatamente,
cooperar com esse trabalho. Amém? Nós fazemos junto esse trabalho para a glória de Deus. A paz do Senhor até lá, se Deus quiser. Amém.